Cara, a gente tá vendo cada vez, a gente sabe, né, que a educação a escola é um grande aparelho ideológico que a gente tem para propagar a ideologia do sistema burguês que a gente vive. A gente tá vendo aí cada vez menos investimento, corte de verba, a gente tá vendo o novo ensino médio, a gente tá vendo ao mesmo tempo as greves serem desincentivadas, né? Teve aquela fala horrível lá do Lula, né, da galera tem que saber quando parar, senão vai ficar sem nada, não sei o quê. Quais as saídas que tu consegue enxergar, né, como um educador socialista, né? Quais as saídas que tu consegue enxergar para o ensino no nosso país? Cara, olha, eu sempre digo que o problema da educação, ela não será resolvida se nós não resolvermos um problema que é o capitalismo. Então, assim, a crise da educação está estritamente relacionada ao projeto político de domínio da burguesia. Então, não existe uma outra alternativa. Não existe uma outra saída senão o fim do capitalismo. Então, se a gente não pensar e não se articular para isso, eu acho que não existe perspectiva de melhora. Vou ser muito sincero com você. Eu acho que só é possível pensarmos numa solução para os problemas da educação no Brasil se nós acabarmos com a burguesia. E aí, acabarmos com uma classe burguesa, né? Deixar muito claro e mastigado Sim. aqui, porque daqui a pouco vou pegar, vou Ah, recortar essa parte e vai dizer, olha, o professor é a favor da morte de pessoas. Não é nada não, disso. não. Quando a gente fala sobre acabar com a burguesia, a gente está falando sobre classe social. Sim. Então, o que nós queremos é que todos tenham a capacidade de viver bem, todos tenham a liberdade para terem boas coisas. Mas a gente sabe que a necessidade de uma coisa faz dela o valor de uso. E aí, quando a necessidade de uma coisa faz dela o valor de uso, é aí que a burguesia lucra absurdamente em cima dessa necessidade. Então, eu particularmente não vejo perspectiva de melhora na educação se o próprio governo, que é um governo que é considerado de esquerda, se alia à burguesia. Então, esse governo que é considerado de esquerda, se aliando à burguesia, infelizmente, engajar a crise na educação. E aí nós temos já perspectiva para 2025, cortes de verbas para a educação, cortes de verbas para setores públicos. E aí nós temos aqui em São Paulo projetos de governo do Tarcísio para a implantação das escolas cívica-militar. E aí, veja bem, a minha esposa, ela estudou praticamente a vida inteira numa escola cívica-militar, mas foi uma escola de anos atrás que os seus professores eram professores de esquerda, sabe? Eram professores que não eram militares, eram Uhum. professores de esquerda. A proposta da escola cívica-militar do Tarcísio, por exemplo, é colocar dentro da sala de aula militares, é substituir esse professor que é formado em cima dessa perspectiva crítica, desse senso crítico, dessa consciência política, por esse sujeito que é um sujeito que vive pautado em cima de ideologias supremacistas que endeusa ditadores, como nós já vivenciamos, como nós já presenciamos na história do nosso Brasil, o culto que se faz a ditadores. Então, assim, eu acho que nós não resolveremos o problema da educação se nós não resolvermos o problema da desigualdade social. Então, a desigualdade social está estritamente alinhada com a crise da educação. Então, poxa, o meu pai trabalhou muito para colocar comida na mesa, mas por isso ele não era presente. E a minha mãe, infelizmente, analfabeta, não conseguia me ajudar na escola. Então, percebe? Se meu pai não precisasse trabalhar tanto, ele era mais presente na escolarização. Então, assim todas as famílias, infelizmente, que vivem à margem da sociedade. Então, chega a ser muito clichê, né, citar sempre Darcy Ribeiro, que a crise da educação não é a crise, é um projeto. Mas, veja bem, é uma frase de há muitos anos atrás que parece que é de ontem e que parece que é de hoje, a gente sabe que vai ser de amanhã também. Então, assim, a gente sabe que a crise é um projeto burguês que quer colocar pessoas que vivem à margem da sociedade para permanecerem na margem da sociedade. Então,
quer fazer com que essas pessoas vivam apenas para servir. E aí, a gente sempre fala que nós não estamos falando, estamos ridicularizando aqui o motoboy, o frentista, o garçom. Não, nós não estamos ridicularizando. Nós estamos falando que a precarização do trabalho é um projeto político burguês que quer fazer com que você, enquanto motoboy, trabalhe das 7 da manhã até as 8, 9, 10 horas da noite e tira uma grana e acha que essa grana é suficiente, que você está melhor do que aquelas pessoas que trabalham de CLT. E aí você vai, infelizmente, pode se acidentar, você pode sofrer uma invalidez, digamos assim, e aí o Estado não vai te acolher, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu falei demais, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. Eu acho que não existe perspectiva de melhora senão a queda do sistema burguês. Então, acho que é projeto político burguês que a educação se mantenha em crise. Então, a substituição de material didático, de livros das escolas públicas de São Paulo por tablets que nem funcionam direito, que não tem internet, que não tem acesso, que nem liga direito, a gente sabe que é engajar o uso do aparelho de celular em sala de aula, é engajar o uso de aparelhos que são totalmente prejudiciais à saúde e ao desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, assim, é esse projeto político. E aí, infelizmente, tem pais e alunos que não conseguem perceber. Infelizmente, eu tenho um aluno que ele morre de vontade de ir para a escola pública, porque na cabeça dele, na escola pública, ele pode fazer o que ele quiser. E aí, veja bem, né, ele morre de vontade de ir para a escola pública. Na escola pública, ele vai poder cabular a aula, ele vai poder fazer lição, ele sabe que ele vai passar direto, ele só precisa ir para a escola. Então, é essa mentalidade que se cria. É essa mentalidade que se cria. E, infelizmente, é esse cenário. A gente está sempre denunciando, a gente sempre está falando contra isso, e a gente espera que, por exemplo, o Boulos, como futuro prefeito de São Paulo, possa, pelo menos, alterar essa realidade das escolas públicas de São Paulo. Mas aí tem o Tarcísio, e aí vai ser uma briga absurda, né? Porque o projeto político do Tarcísio é um projeto político da burguesia que propaga o domínio e o poder sobre tudo. E aí, enfim, a gente meio que fica sem saber o que fazer, sabe? Porque a realidade é muito perversa.